Quero deixar uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesse dia, através desse programa. O pedido é um só, que você abra o seu coração para que a palavra possa encontrar um lugar, para que ela possa fazer diferença na nossa vida. Se nós lermos a Bíblia como um livro qualquer, então ela será um livro qualquer. Mas se você ler a Bíblia como a palavra de Deus para os nossos corações, para a nossa vida, para o nosso viver diário, eu tenho certeza que ela provocará mudança na sua vida. Eu quero ler com você hoje, nesse dia, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2 e 3, que nos diz assim: Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que o ensinasse e sem lei. Nós vemos aqui um momento onde o profeta ia em direção ao rei de Israel para um confronto, para dizer-lhe que Israel estava afastado dos caminhos do Senhor, estava afastado daquilo que Deus entregou a eles como lei, como conduta. E nós sabemos que toda ação tem uma reação. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, quando nós plantamos coisas boas, fatalmente nós colhemos coisas boas. E nós sabemos muito bem que todo aquele que planta milho, colhe milho. Todo aquele que planta feijão, colhe feijão. Nós não plantamos uma determinada coisa e colhemos outra. E assim estava Israel, afastado do caminho do Senhor, afastado da lei do Senhor, e o profeta vai em direção ao rei, porque o rei tinha em suas mãos o dever de conduzir toda uma sociedade, todo um reino, para que aquele reino voltasse novamente para os caminhos do Senhor. E nós vemos que a palavra veio de uma forma que era fácil de compreender. Se você procurar Deus, Ele se deixará achar. E aquilo era algo que eles precisavam ouvir, porque eles estavam afastados de Deus, afastados dos seus conceitos, dos seus preceitos, da sua lei. E então eles tinham esquecidos daquilo que Deus poderia fazer para a vida deles e como Deus poderia abençoar a sua vida. Assim, muitas vezes, andamos nós também, achando que Deus nos abandonou. Uma das coisas que eu já ouvi muitas vezes, como pregador, como pastor, como um dirigente de igreja, quando pessoas vêm se aconselhar conosco, elas vêm dizendo assim: Deus me abandonou, pastor. Deus não está mais comigo. Deus, Ele me abandonou porque hoje eu estou doente, hoje eu estou desempregado. Então Deus me abandonou, minha família está afastada, meu casamento está destruído, e Deus me abandonou. Quantas vezes eu já ouvi pessoas vir me procurar como para um aconselhamento ou para uma instrução, e a primeira palavra que eles dizem é exatamente essa: Deus me abandonou. E como bom ouvinte, como todo pastor tem que ser bom ouvinte, nós deixamos que essa pessoa exponha as suas ideias, os seus pensamentos, a forma que ela está vivendo, para que então venha a palavra de orientação, a palavra de correção. E assim também Deus faz conosco. Muitas vezes nós deixamos Deus e não é verdadeiro que Ele tenha nos deixado. E achamos dentro de nós que Deus nos abandonou, muitas vezes porque estamos passando adversidades na nossa vida. Por exemplo, a pessoa está passando uma dificuldade no seu casamento, na sua vida conjugal, e acha que Deus abandonou ele, que Deus não está mais com ele. Mas se você começa a rever a história, a perguntar para essa pessoa, ou para você que me assiste agora, hoje, nesse dia, faça uma avaliação da sua vida. Quanto você investiu, por exemplo, no seu casamento? Quanto você investiu, por exemplo, na sua família? Talvez você tenha investido muito tempo no seu trabalho para adquirir bens. Talvez não só para a manutenção da sua casa, não só para a manutenção da sua família, mas você quis ir além, quis mais, quis conquistar mais coisas. E para isso você pagou um preço de trabalho. Talvez trabalhando 10 horas por dia, 12 horas por dia, talvez trabalhando 18 horas por dia.
Então, preste atenção naquilo que você está fazendo com o seu tempo, o tempo da sua vida, porque o bem maior que nós temos aqui na face dessa terra é o nosso tempo. Não existe nada mais valioso na face dessa terra que o nosso tempo. Por quê? Porque o tempo ele não volta mais. É como as pessoas dizem por aí afora, né? Uma palavra, ó, a água que passou por baixo da ponte não volta mais. E assim é o nosso tempo também. Se você consome o seu tempo somente para adquirir, por exemplo, bens materiais, talvez você esteja abastado com bastante bens materiais. Mas talvez você tenha perdido o seu casamento, talvez você tenha perdido a tua família, talvez você tenha perdido a sua saúde. Porque muitas vezes nós trabalhamos em excesso e perdemos a nossa saúde também. E aí você pode até pensar no seu íntimo, você pode até pensar no seu coração, Deus me abandonou. Na verdade não foi nada disso, você deixou de buscar Deus, você deixou de buscar as coisas de Deus. E assim também estava Israel, quando o profeta vai em direção a eles e diz, vocês não têm mais sacerdotes, vocês não têm mais leis. Uma das leis que era naquela época era a guarda do sábado. E muitas vezes hoje, né, nós como igreja evangélica não pregamos mais a guarda do sábado. Não colocamos isso como essencial para a vida cristã. Mas nunca nós como igreja evangélica, ou evangélicos, ou igreja evangélica, queremos que você não dedique pelo menos um dia da sua semana, um tempo da sua vida para Deus. Pode ser a segunda, pode ser a terça, pode ser a quarta, pode ser o dia que você quiser. Mas isso não pode deixar de acontecer na sua vida. Talvez você esteja me assistindo hoje e você não esteja mais indo a igreja nenhuma, nem a sua igreja, nem uma igreja perto ou próximo da sua casa, e você está se sentindo sozinho, você está se sentindo afastado de Deus. E talvez você esteja com esse pensamento que nós estamos falando hoje nesse dia. Deus me abandonou. Eu quero dizer a você que Deus, Ele nunca vai abandonar os seus filhos. Talvez você seja pai como eu sou pai. E você sabe que você como pai, você jamais abandonaria os seus filhos. Talvez também você diga, mas eu já vi pais abandonarem os seus filhos. Claro que eles abandonam os seus filhos quando não tem nada de Deus dentro do coração deles, quando não tem nada de bom dentro do coração deles, mas quando tem algo de bom, eles não querem abandonar os seus filhos, porque os filhos são parte integrante da nossa vida, da nossa carne, da nossa existência, e assim somos nós temos uma ligação especial com Deus. Nós não somos apenas carne, nós não somos apenas pessoas físicas, mas a palavra de Deus diz que Ele dá o sopro de vida, e o sopro de vida, Ele nos dá um espírito vivente. E esse espírito vivente vem da parte de Deus. É por isso que nós temos sede de Deus. É por isso que nós precisamos, por exemplo, de estarmos à igreja. É por isso que Deus, Ele se deixa achar. E Ele se deixa achar aonde? Por exemplo, em uma igreja onde se prega o evangelho verdadeiro, onde se prega um Jesus verdadeiro, um Jesus que está vivo, à destra do Pai, e intercede por nós. Um Jesus que não é mais menino, não está mais numa manjedoura, também não está mais crucificado numa cruz, mas hoje Ele está à destra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso intercessor, a palavra de Deus diz que Ele é o nosso advogado. Ele está diante de Deus, dizendo, olha, eles são nossos irmãos, são filhos também. E esses filhos, como filhos, nós temos direito à herança. Qual a herança que nós temos? A herança da salvação. É a maior herança que o homem pode conquistar aqui na face da terra, porque nós nascemos e então começamos a morrer. Na verdade, nos alegramos quando há um nascimento na casa, na família, entre amigos, e ficamos todos felizes porque nasceu mais uma pessoa. Mas essa pessoa que nasceu começou a morrer. Mas na verdade, nós que temos Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós temos uma garantia que não estamos morrendo. Não estamos caminhando para a morte, porque Jesus diz que aquele que crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. E é o bem que eu e você temos que procurar conquistar na face dessa terra. E como nós conquistamos? Dando
tempo a Deus, buscando Deus, porque senão Ele não nos deixaria, que nós deveríamos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Por isso Jesus nos deixou isso em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, quando você busca primeiramente o reino de Deus. E isso tinha acontecido em Israel. Israel tinha deixado de buscar primeiramente o Deus que eles serviam, e por isso tinham consequências. E o profeta vem em direção a eles e diz: se vocês buscarem a Deus, Ele deixará ser encontrado. Ele se deixará ser encontrado. Então, nesse dia, que você procure o Deus que nós estamos pregando hoje aqui, o Deus que nós pregamos como Deus vivo. Ele se deixará ser encontrado por você. Tenha certeza, saia com uma convicção. Você está assistindo esse programa hoje, talvez amanhã, no romper de um novo dia, você possa colocar no seu coração: eu vou procurar esse Deus que o pastor está pregando agora. Eu vou buscar esse Deus vivo, que pode mudar a minha história, que pode mudar as minhas convicções, que pode mudar a minha família, que pode mudar o meu casamento. E eu quero dizer para você, para encerrar essa mensagem, eu quero dizer para você que ainda que a sua situação seja impossível, eu estou dizendo para você, estou pregando o Deus do impossível. Ele pode fazer, Ele pode realizar grandes coisas para você. Creia nisso. E no dia de amanhã, saia com o seu coração aberto para encontrar esse Deus. Nós convidamos você para estar conosco, por exemplo, na nossa igreja sede, na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 774, lá no Jardim Pelegrino, perto da SAF Veículos. Você pode nos encontrar, a Igreja Agnus sede em Sorocaba, eu, pastora Cláudia, nossa família, a família Agnus, ela pode e sempre estará com os braços abertos para recolher e acolher você. Venha nos fazer uma visita e encontrar esse Deus vivo que eu estou pregando e falando com você hoje, e eu tenho certeza que a sua vida mudará. No final do programa, também estarei orando por você, abençoando a tua vida mais uma vez, no nome de Jesus.